palavra de Deus nos diz assim, no Salmo 95, dos versos 1 a 3. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Salmo 95, dos versos 1 a 3. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo. Nós estamos jubilosos hoje por esse dia tão especial, né? De louvor e gratidão a Deus por esses 41 anos da Igreja Hebron, porque em todos esses anos o cuidado do Senhor, o favor do Senhor esteve sobre as nossas vidas, sobre as nossas comunidades de fé. Por isso nós louvamos e bendizemos o Senhor no dia de hoje. Vamos colocar em pé, vamos invocar a presença do Senhor. Convido o nosso irmão missionário Francisco que esteja fazendo a oração nesse momento. Louvamos o teu nome, ó Pai, e te agradecemos por esses momentos que passaremos na tua presença. Convidamos, ó Pai, o teu Espírito para que esteja falando ao nosso coração nessa noite. Que esses 41 anos, ó Pai, de vida dessa igreja, possa ser celebrado diante da tua presença com esse culto de adoração a ti. Que os nossos corações e a nossa mente esteja voltada para o Senhor nessa noite. E que tudo que formos ouvir, ó Deus, seja para engrandecimento do teu nome e para o regozijo das nossas almas. Nós oramos a ti e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Ele é o único verdadeiro Senhor. Amém? Você pode se assentar. É uma honra e um privilégio estar aqui com os irmãos. Trago a
a saudação lá do conselho da IPI do Parque Itajaí. Para os irmãos, conheço alguns de longa data, né? Alguns eu já conheço há algum tempo. Então, obrigado pela presença, carinho de vocês. Abraço, Tiago, Beia, Deus abençoe vocês. Rapazinho, pré-adolescente, foi convidado para ir a uma igreja evangélica. E ele entrou lá pela primeira vez. Ele chegou exatamente num domingo de ceia, assim, ele olhou o pão, falou, o que é aquilo lá? E a mãe do amiguinho dizendo, aquilo ali representa a ceia, e foi explicando, né? E aquela cruz lá, aquela cruz vazia, aquela cruz vazia, Jesus não está mais lá, Jesus saiu, não está na cruz. E o pastor tirando o relógio, aquilo não significa nada, ele vai falar até a hora que ele quiser. Vocês entenderam, então? Não significa nada, ele vai falar até a hora que ele quiser. Mas falaram, o Rodrigo falou que é no máximo 2 horas, né, Rodrigo? Não mais que isso. 2h15 no máximo, muito bem. Mas, como bom presbiteriano, a gente não passa de meia hora, né? A gente aprende com isso, né? Mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, é um texto bem conhecido. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Mateus 28, versos 18, 19 e 20. Assentado mesmo, irmão, eu quero convidá-lo a acompanhar a leitura deste texto, mas com toda a reverência que a palavra do Senhor merece. Mateus 28, 18, 19 e 20. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Baixa a sua cabeça mais uma vez, fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus bendito, nós continuamos na tua presença e te agradecemos, porque no nosso país nós ainda temos a liberdade, ó Deus, de te cultuar publicamente. Ajuda-nos como igreja a aproveitarmos esse tempo, ó Pai. Nós oramos por Cristo Jesus, clamando a Deus para que o Espírito Santo, que inspirou Mateus a registrar estas palavras, aplique ela nas nossas vidas hoje. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse é um texto que eu gosto muito, confesso aos irmãos. Gosto bastante desse texto. E eu gosto bastante porque ele dá para a gente algumas coisas interessantes para conversar. E quando eu olhei para esse texto aqui, relembrei dele, eu falei, puxa vida. Deus colocou no meu coração e não me deixou mudar. Porque às vezes a gente quer mudar, né? A gente quer, mas Deus falou, não, é esse texto aí. E eu pensei, que bacana então. Falar para uma igreja de 41 anos, e vou falar então para aquela igreja do poder de Deus. Verso 18. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. E eu falei, bacana, eu vou falar do quê? Da autoridade, quando Jesus disse no céu e na terra. No céu, você ouviu o trovão aí, né? E agora aqui na terra, tá bom? Jesus, quando a gente vê e olha para esse significado no céu, significa no aspecto espiritual. Então eu vou relembrar a igreja que Jesus tem toda a autoridade no reino espiritual, no mundo espiritual. E estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão demônios. E é no nome de quem que a gente expulsa demônio? De Jesus. É no nome de Jesus que os seres espirituais se submetem aos discípulos. Então eu queria lembrar a igreja dessa autoridade espiritual que nós temos no nome de Jesus. No nome de Jesus que as coisas acontecem. Mas Jesus disse que também na terra é dado todo o poder a ele. E na terra significa nesse mundo, nessa realidade em que nós vivemos.
E estes sinais seguirão os que crerem. Falarão novas línguas. Turco, inclusive, viu, Rodrigo? Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, essa autoridade que Jesus deu aos seus discípulos, porque aqui ele estava se despedindo, né? Estava se despedindo, em breve ele subiria. Falava do poder aqui na terra. Falei, legal, Deus, então eu vou falar disso. E já pensei, né? A autoridade não é do pastor, não é do conselho, não é do professor da escola dominical, não é do diácono. Exercemos alguma autoridade que Cristo delegou, mas o poder todo é dele. Mas aí Deus falou assim para mim, você não vai falar disso. Então eu não vou falar da autoridade de Cristo. Então esquece tudo que eu falei. Falei, tá bom, Deus, então não vou falar de autoridade, já sei. Eu vou falar então, 41 anos de idade, da responsabilidade de evangelizar. Porque logo depois que Jesus diz da autoridade que ele tem, o que é que ele fala? Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Fazer discípulos, meu irmão, minha irmã, então implica em quê? Uma vida cheia de evidências do Evangelho. Pensei então em provocá-los. Como é que está a sua vida? Como é que está a sua vida? E a sua? E você, como é que está a sua vida? Cheia de evidências do Evangelho? Ou seja, as pessoas olham para a sua vida e, por exemplo, veem a confiança que você tem em Cristo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você acredita nisso? Você confia nisso? Obediência a Deus. Então, uma vida que crê em Deus, obedece a Deus. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Falei, vou falar então desse nosso desafio. E lembrei então de uma parábola moderna. Alguns dizem que ela é verdadeira, outros dizem que não, que é uma parábola. Chama Pregando para Cavalos e Vacas. E essa parábola, essa história diz o seguinte, que um pastor, depois de pregar a sua igreja, num domingo à noite, ele então vai para casa, deixa a esposa e resolve ir até a padaria comprar um pão. E Deus começou a incomodá-lo no coração dele. Ele tinha acabado de pregar sobre obediência, sobre a soberania de Deus. E Deus começa a falar no coração dele. Não para na padaria, não para na padaria, segue em frente. E ele então resolveu obedecer, seguiu em frente. E aí Deus falava, vira à direita, aliás, vira à esquerda, vira à direita, segue em frente. E aí ele se deu conta que já estava fora da cidade. Tinha passado Hortolândia, Aeronave, Itajaí, já estava lá longe já. E aí de repente ele chega num campo e Deus fala, para. Ele parou, olhou, uma vaquinha aqui, deu para perceber um cavalinho ali. Deus falou assim, sobe a pedra e prega a mensagem que você acabou de pregar na igreja. De obediência, de soberania. Pastor, mas cavalo, vaca, né? Pensou, né? E Deus sobe e prega. Ele subiu naquela pedra então e repetiu a mensagem. Foi fácil. Ele tinha acabado de pregar na igreja e ele repetiu. Aí ele ficou esperando. Quando ele terminou, ele falou, Deus, será que eu vou ter que fazer apelo aqui, né? Deus não falou com ele, então ele pega o carro e volta para casa. Volta para casa. Algum tempo depois, ele vai para um congresso. Esses congressos que a gente, de vez em quando, tem aí, especialmente da Fiel, que tem várias outras denominações, né? Ele vai lá e tinha alguém que foi dar um testemunho de vida. Ele falou, um dia, irmãos, eu cheguei
decidi que ia acabar com a minha vida. Ia pegar minha arma e ia dar um tiro na minha boca. E fui para o meio do mato, entrei embaixo de uma pedra. E falei assim, pensei, Deus, se o Senhor existe, fala comigo agora. Ele falou, irmãos, que coisa maravilhosa. Do alto da pedra vinha uma voz e falava da soberania de Deus, do poder de Deus, da autoridade de Deus. E eu com medo nem olhava para cima da pedra, ficava ali Deus falando comigo. Eu olhei assim, vi uma vaca ali, um cavalo acolá, e a voz em cima, falando tudo que eu precisava. De repente a voz para de falar, e eu fiquei ali com medo, fiquei. Deixei a minha arma de lado, saí, olhei para cima da pedra, já não vi nada. Fui embora, e ele conta então da conversão e de como Deus o chamou para o trabalho. Terminada essa ministração, aquele pastor vai até esse rapaz e diz, olha, a voz em cima da pedra era a minha. E aí ele conta o lado dele. Conta como Deus então o usou e ele obedientemente fez, mesmo parecendo o absurdo dos absurdos. Quantas vezes Deus pede para a gente falar? Quantas vezes Deus pede para a gente dizer? E não são coisas absurdas não, né? Às vezes é para alguém que está do nosso lado, no ônibus. E Deus fala no nosso coração, fala para ele de Jesus. Quantas vezes a gente não faz? Muito bem, meu irmão, minha irmã, eu me planejei para tudo isso. Mas aí Deus falou o quê? Você não vai pregar sobre a responsabilidade missionária da igreja. Você não vai falar sobre missões. Eu olhei para o texto e falei, Deus, o senhor tem certeza que é esse texto aqui, né? E aí sobrou o finalzinho desse trecho. O que é que diz lá no finalzinho? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Meu irmão, então Deus me deu a certeza absoluta de que eu deveria relembrá-los. Relembrá-los, não é novidade nenhuma. Deus está com você todos os dias da sua vida. Diz para quem está do teu lado assim, Deus está com você todos os dias da tua vida. Pode falar. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Agar. Já ouviram falar de... Quem ouviu falar de Agar, levanta a mão. Eu sei que alguns já ouviram. Quem nunca ouviu falar de Agar, levanta a mão. Não é pegadinha não, tá? Porque eu vi que uns não levantaram nem no sim, nem no não, então, né? Vai pensar, tá? Não. Então, vou contar então, resumidamente para você a história da Agar. Agar, ela é uma serva de Sara, esposa de Abraão, né? Resumidamente, Deus chama o Abraão para sair da terra dele. O Abraão tinha um outro nome, tá? Mas eu já vou tratar por Abraão, tá? Chama o Abraão e manda o Abraão então para uma terra, para Canaã, né? Mas o Abraão vai peregrinando e ele acaba indo parar no Egito. E ele tinha um problema muito sério. Problema interessante do Abraão, né? A Sara era uma mulher linda, maravilhosa. E o Abraão falou assim, puxa vida, se eu for lá, os caras vão querer me matar para ficar com a Sara. Sara, vamos fazer o seguinte, você fala que é minha irmã. Chegou no Egito, dito e feito. Os príncipes do Egito, Sara maravilhosa, pegaram ela lá para ser esposa. E Deus age, Deus começa a trazer pesos sobre aquele pessoal todo. E aí eles, então, se tocam que alguma coisa estava errada e vão falar com Abraão. Abraão falou, não, é verdade, é minha esposa, tal. O príncipe lá falou, o que é isso? Olha o que você fez. Olha o mal que você ia trazer para a gente. Vai embora, pega tua esposa e vai embora. E nisso deram mais coisas ainda para Abraão. Provavelmente Agar, que era egípcia, entrou então nessa comitiva aqui do Abraão. E vai para o deserto, e vai. Deus tinha feito uma promessa para o Abraão. Que o Abraão seria pai de uma grande nação. E para ser pai de uma grande nação, precisa ter filhos. E a Sara era estéril. Sara não podia ter filhos. E naquela época, hoje não mais, tá bom? Isso é lá naquela época, havia alguns costumes diferentes dos nossos, né? E a Sara falou, Abraão, Deus mandou, mas eu não tenho filho. Vamos fazer o seguinte,
você vai ter um filho com Agar, e o filho dela vai ser meu. Abraão topou. Legal. Então, Agar, tá bom. O que aconteceu? Agar engravidou. E quando Agar engravidou, a Sara ficou doida da vida. Descia a lenha. Está lá em Gênesis 16. Ficou brava, batia na Agar. Tanto que Agar fugiu. Fugiu. Deus encontra Agar no deserto, fala: Agar, volta, você vai ter um filho, esse filho vai ser pai de uma grande nação. Agar volta para Abraão, para Sara. Ela dá a luz ao Ismael. Mas quando chegou na época certa, a Sara fica grávida. E aí nasce então o Isaac, filho. E quando estava tendo um evento assim, comemorando o desmame do Isaac, briga de irmãos, lá um tirou sarro do outro, falou: você, Ponte Pretano, já não vê mais título há quanto tempo? Outro virou: não, você é bugrino, né? Tem um Corinthians, bugrino. Só o Corinthians que é campeão, coisa. Deixa para lá esse detalhe. E aí teve um problema lá, e a Sara não gostou daquilo. A Sara ficou louca. Chegou para Abraão: manda essa mulher embora. Manda ela, o filho, e não quero saber. Abraão ficou ali meio chateado com essa situação. Mas Deus falou para Abraão: manda Agar embora, faz como a Sara mandou. E o Abraão pega então pães, diz o texto, água, e entrega para Agar. Fala: Agar, tchau. Agar provavelmente deve ter pensado em tomar o rumo do Egito, né? Ela era egípcia, quem sabe? A gente não sabe para onde ela decidiu ir. Mas chega no momento que no deserto acaba o pão e acaba a água. E Agar faz o quê? Ela coloca o menino embaixo de uma árvore. Tenta imaginar essa situação. E ela se afasta, porque diz o texto que ela não queria ver o filho morrer. Diz lá que ela se afasta um tiro de arco. Isso está lá no capítulo 21 de Gênesis. E aí eu vou ler para você um texto, 21 a partir do 17 até o 19, tá bom? Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Presta atenção na situação. Agar não queria ver o choro do menino, acabou o pão, acabou a água. Ela se afasta para não ver o filho morrer, e Deus do céu pergunta para ela: o que aflige, Agar? Deus tem um senso de humor interessante, né? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. Isso aqui Deus já havia falado para Agar na primeira vez que ela fugiu. Volta, porque eu vou fazer do seu filho uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. E o restante fala de como o Ismael então cresceu e foi pai de fato de uma grande nação. Mas o que eu quero lembrar você com essa história: Deus é o Deus que vê e é o Deus que ouve. Jesus não prometeu aos seus discípulos: e eis que estou convosco? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Você sabe o que é a consumação dos séculos? Só para eu tirar a dúvida. Vamos imaginar, o céu se abre agora e Jesus volta e leva todo mundo para o céu. Quem que vai ficar para apagar a luz aqui? Muito bem, devemos deixar aceso, né? E Deus nos leva, isso é a consumação dos séculos. Jesus voltou, nos levou. Mas tem uma outra consumação dos séculos também. Tiago lembra, não lembra, Tiago, consumação do século? Quando você estiver bem vestido, nessa posição assim, ó, cheio de flor em volta. Aquele jalecão de madeira assim, contornando você. Consumação dos séculos. É as duas possibilidades. Ou a gente morre, ou Jesus volta. Então ele diz que estará conosco todos os dias das nossas vidas. Nenhum dia ele vai deixar de estar conosco. Às vezes nós achamos que ele não está conosco. Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor não está me ajudando? Deus, por que isso aconteceu? Mas Jesus promete aqui para os seus discípulos
que nunca nos abandonaria. Então, quero dizer para você hoje, IPI Hebron, congregação de Hortolândia e do Aeronave, Deus nunca vai deixar vocês. Quantos problemas passamos como igreja? Perdemos o templo, lembra? Aqueles rolos todos. E olha aqui onde estamos. Está chovendo. Tirando a moto ali, eu quero ver o dono voltar. Que bom, coitado, né? Mas o resto, a turma de carro, vai de ônibus, vai de van, olha só. Estamos aqui. Quantos problemas, quantas dificuldades, quantos desafios. E Deus nunca nos abandona. A igreja completou 41 anos de vidas. Quantos anos mais teremos pela frente? Não sabemos. Eu gostaria que fossem poucos. Que Jesus voltasse e nos levasse. Mas, se nós tivermos que ficar aqui por mais 41 anos, por mais 100 anos, Deus nunca nos abandonará. Sabe aquele problema que você tem? E que só você sabe? E Deus vê o teu choro de noite quando ninguém mais está vendo? Deus está vendo. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe da tua angústia, do teu problema, das tuas dificuldades. Às vezes nós queremos a nossa solução. 1 milhão resolveria tudo para você? Resolve? Eu não tenho, está achando que eu vou te dar? Não. Estou só ajustando o bolso. Às vezes a gente acha que 1 milhão é a solução dos nossos problemas. Paga umas contas, algumas, né? Não quita tudo. A gente pensa que de repente 1 milhão é a solução. Mas será que é essa a solução que Deus tem para a gente? Às vezes a gente acha que é uma namorada. Quem está nessa fase? Ah, eu quero uma namorada, quero um namorado. Meu irmão, às vezes não é a solução do seu problema, não. Às vezes vai trazer complicação para a sua vida, viu, minha irmã? Sossega aí. Deixa Deus trazer na hora certa. Ó a tentativa de solucionar um problema que a Sara e Abraão acharam que a solução era Agar. Deus disse que os descendentes de Ismael e os de Isaac nunca se dariam bem. Você sabe quem são os descendentes de Ismael e de Isaac? Os de Isaac você sabe. Povo judeu. E o de Ismael? O povo palestino. Né? Então, até hoje aqueles caras estão brigando lá. Culpa de quem? Da mulher, eu acho também. Mas não posso falar muito, não. A Sara propôs e o Abraão topou, hein? Não vamos esquecer disso. É o mesmo problema de Adão e Eva. A Eva propôs e o Adão topou. Não sei o que seria se fosse diferente. Se a Eva comia, estava uma delícia, come Adão. Não vou comer. Deus falou, não sei que rolo daria, mas não foi assim que aconteceu. Mas uma vez eu vi numa camiseta no shopping, nessas banquinhas de shopping, assim, escrito bem grande, a culpa é minha. E atrás estava escrito, eu ponho em quem eu quiser. Essa é uma tendência do ser humano, né? A culpa é nossa e a gente põe em quem quiser. Então, mas voltando aqui, Deus cuida do seu povo. E Ele sabe o que você está passando. Ele sabe dos problemas, de todas as suas dificuldades. Ele sabe dos problemas dessa igreja, de vocês como igreja, o problema que vocês têm, os desafios. E Ele prometeu uma coisa, nunca iria nos abandonar. Que você se lembre disso. A gente olha para o texto bíblico, para aquilo que está escrito, mas às vezes a gente tem dificuldade em trazer para aplicar nos nossos dias, na nossa vida. E eu quero lembrar você hoje dessa realidade. Deus nunca vai te deixar. Amém, meu irmão? Que você não se esqueça disso. Quando vierem os problemas, Deus não te deixa. Quando vierem as dificuldades, Ele não te abandona. Quando tudo parecer perdido, Ele caminha com você. Quando você perder o emprego, quando seu pai, sua mãe morrer, Ele não te deixa. Ele nunca te abandona. Que Deus tome conta da sua vida, que Deus sustente você, que Deus cuide de vocês e que nós nunca nos esqueçamos dessa realidade. Deus abençoe, meus irmãos. Olhe para mim, meu irmão, olha aqui. Que o Senhor sobre você levante o rosto. Que
Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te dê paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno Deus e Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todo o povo de Deus esparramado por toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém.